Olá, educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina, estamos no módulo 4, disciplina de ciências. Continuando com o nosso conteúdo aqui, hoje nós vamos ver obesidade e anorexia, né? Quais são as características desses dois transtornos alimentares, não é verdade? Pois é, e para me ajudar a passar esse conhecimento para frente, temos aqui Brielle, nossa intérprete de Libras, auxiliando aí nessa acessibilidade a todos e todas, tá certo? Então, vamos lá. O que a gente viu na aula de hoje, né? Ainda não, gente. Primeiro, deixa eu lembrar para vocês, né? Antes que a prof esqueça. Olha só, aplicativo do Educa Recife. Você, estudante da rede, né? Pode acessar o aplicativo, baixa aí nesse QR Code que Cleitinho acabou de colocar pra gente, tá certo? Então, baixa o aplicativo para você ter acesso aí às aulas, tá bom? É isso aí, aproveita para assistir tudo. E quem não tem esse aplicativo em mãos, né? Quem não tem essa acessibilidade aí ao aplicativo, basta olhar no YouTube. Todas as nossas aulas estão lá para você que quer aprender um pouquinho mais com a gente, tá bom? Então, agora sim, o que a gente viu na aula passada? Olha aí, ó, diferenças entre comer, alimentar e nutrir. Nutrição e má nutrição. Consequências da má nutrição e tratamento para a má nutrição. Então, a aula passada girou em torno aí da má nutrição e da nutrição, né? Como é que a gente se nutre, a gente se alimenta, a gente come, né? Então, são verbos aí que a gente utiliza, mas cada verbinho desse tem um significado diferente, tá certo? Então, é isso aí, galera. E hoje a gente vai continuar, de certo modo, falando de alimentação, né? Então, como a gente vai falar de alimentação e vamos falar de dois transtornos diferentes, vamos ver o que significa a palavra transtorno, pessoal. Vamos lá. Então, transtorno seria perturbação, alteração, mudança, tá certo? Então, vamos falar algumas vezes aqui essa palavra e é bom que vocês saibam, né, que significa alteração, mudança, uma perturbação de uma condição normal, tá certo? Então, vamos lá, né? Obesidade e anorexia. Vocês estão vendo essa setinha aí, né? Cada seta leva para um extremo diferente, né? Elas estão em oposição aí, justamente porque essas duas condições, elas são opostas, né? Uma é a magreza em excesso, a outra já é a gordura em excesso, né? Então, a gente vai ver que essas duas doenças têm em comum o quê, pessoal? Né? O que elas têm em comum? A prof até já deu uma dica aqui, né? São transtornos alimentares, tá certo? Então, o que elas têm em comum é isso, é que as duas são transtornos alimentares e é necessário a gente tomar um pouquinho de atenção aí com relação a uma e a outra também, tá? Vamos ver aqui, começando com obesidade. Dá uma olhadinha aí nessa figura. Olha só, então a gente tá vendo na figura, temos uma parte amarelinha na barriga, né, dessa figurinha aí, né, simboliza um homem com uma barriguinha aí saliente. E temos aí gordura subcutânea, tá dizendo aí. Que nome estranho, né? Subcutâneo. Mas subcutâneo só quer dizer, gente, que está abaixo da nossa pele, tá certo? Então, temos aí a cavidade abdominal e essa gordura intraabdominal, que é a que está mais para dentro, assim, do nosso organismo, pertinho dos nossos órgãos internos, e aquela subcutânea, que é a que está mais externamente próxima da nossa pele, tá certo? Obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Então, o que acontece na obesidade, né? Então, nós temos cerca de 20 milhões de brasileiros nessa condição, né? Cerca de 12,5% de homens no Brasil estão em obesidade, né? E mulheres, quase 17% aí das mulheres brasileiras estão nessa condição de obesidade, né? E 50% do brasileiro está com sobrepeso. Então,
é necessário aí que a gente veja o porquê disso, né? Geralmente acontece por conta da alimentação, que não está uma alimentação equilibrada, né? E as pessoas não procuram médico também com frequência, por vários motivos, mas é importante que a gente seja sempre acompanhado, né? Por um profissional de saúde. Então, quais são as causas da obesidade? A alimentação inadequada, a gente fica comendo muita coisa aí fora da hora, né? E alimentos que não trazem muito nutriente, né? A gente viu isso na aula passada, essa questão do nutriente é muito importante. Os alimentos, eles nos trazem diferentes componentes aí, né? Então a gente tem que saber escolher direitinho o nosso alimento. Nessa foto a gente tá vendo, né, um copão de refrigerante, né? Batata, pipoca. Então, será que esse tipo de alimentação com uma constância muito grande, será que isso faz bem, né? Acho que não. Então, a gente tem que ficar ligado nisso aí, tá certo? Então, a quantidade de calorias ingeridas e a quantidade de energia gasta, ela precisa ser equivalente, tá certo? O que que isso quer dizer, professora? Caloria ingerida, energia gasta e tem que ser equivalente isso aí. Quer dizer, gente, que o tanto que a gente come, a gente precisa gastar de alguma forma. Não dá para a gente ficar só sentadinho no sofá, esperando que aquilo não se acumule no nosso corpo, tá certo? Então, a gente já começa a falar também aí do sedentarismo, né? Que é esse momento em que você não está se movimentando, fazer muita coisa. Ah, professora, mas eu me levanto, vou na escola, volto. Mas isso, gente, não é caracterizado como um exercício. Então, é importante que você, né, faça uma atividade física, mesmo que seja por esporte, né? Vai jogar uma bola com os amigos, se movimentar algumas vezes na semana, né? Essa parte da recreação, a gente se sente bem jogando, né? A gente também está movimentando o corpo. Então, é importante que a gente gaste essa energia também. Não só que a gente consuma esses alimentos, tá certo? Mas que a gente gaste energia. Senão, só vai aumentando de tamanho, né, de peso, prejudicando o organismo. Porque a questão aí não é somente a gordura em si, ser gordo em si, mas também o que isso vai te causar, tá certo? Posteriormente, né? Então, vários probleminhas aí, tá? Então, fatores genéticos. Então, tem muita gente que é obesa por fatores genéticos. Foi uma carga genética que trouxe já da família. Herança genética é o que a gente chama, né? A gente herda aqueles genes que vieram dos nossos pais, das nossas mães, tá certo? E aí, nessa carga genética, o nosso metabolismo está programado para ser mais lentinho. Então, um acompanhamento médico ajudaria aí a diminuir esse peso, né? Aumentando esse metabolismo, fazendo com que ele ande, né? Então, fatores psicológicos também, se a pessoa está um pouquinho, né, desnorteada por alguma coisa, preocupada, né? Tudo isso pode fazer, né, com que a pessoa entre numa compulsão alimentar, tá certo? Então, a pessoa come, 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 nunca está satisfeita. Isso é um problema sério que precisa ser identificado e tratado com um profissional de saúde, tá certo? Então, ninguém tem que ter vergonha de estar com alguma condição como a obesidade. A gente tem é que agir, procurar um profissional que possa ajudar para a gente poder sair dessa condição, né? E viver a nossa vida de modo saudável, tá certo? Então, quais são os sintomas? Apneia do sono. Você sabe o que é apneia, gente? A apneia do sono, vocês estão vendo essa figurinha aí, mostra uma pessoa dormindo, né? A gente tá vendo a parte do pescoço e da cabeça, e tem uma setinha no pescoço. Isso quer dizer que vai ter em algum momento aí que vai fechar essa parte, né? Fazendo com que a pessoa pare de respirar por alguns segundos, até 1 minuto, 2. Então, assim, é super perigoso, tá? Então, durante o sono, a pessoa para de respirar, tá certo? Então, a apneia do sono é isso. Cansaço frequente, por quê, gente? Quando a gente respira mal, a gente também não está levando oxigênio suficiente, né? Então, o cansaço frequente é também uma característica aí da obesidade. Distúrbios no ciclo menstrual
para as mulheres, né? As mulheres que menstruam, então o ciclo está muito diferente. Por quê? Será que é a causa de má alimentação, né? É a obesidade, você aumentou muito o peso por algum motivo? Então, é bom investigar, porque também pode ser, inclusive, um distúrbio hormonal, né? Tá mexendo ali também com o ciclo menstrual, tá certo? E aí, seguindo o tratamento, uma dieta menos calórica, né? A gente prestar bem atenção em todos os grupos alimentares que você está comendo no seu dia a dia, né? Para se nutrir. Então, prestar atenção nesses grupos alimentares. Mas, professora, eu não posso comer uma pizza, eu não posso comer um hambúrguer. Como assim? Não pode sim, desde que a gente faça isso de modo mais regradinho, né? Prestando atenção se a gente está comendo demais esse tipo de coisa, porque são alimentos muito gordurosos, né? E se a gente não tem nenhuma atividade física, ó, porque exercício físico é importante, se a gente não exerce isso no nosso dia a dia, não temos essa atividade no nosso dia a dia, faz com que a gente acumule mais, tá certo? Cirurgia bariátrica. Mas a cirurgia bariátrica, gente, é um tratamento? É. Mas é um tratamento para casos extremos. Não é porque você aumentou de peso e aumentou de peso de repente, né, muito rápido, chegou aí, né, no nível de obesidade, que você vai fazer uma cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia, ela mexe muito com o nosso organismo, tá certo? Essa questão aqui de você ou fechar um pouquinho do estômago, né, como está na primeira figura, ou de cortar a parte do estômago. Isso é muito caótico para o nosso organismo, tá certo? Anorexia. E aí, o que é essa anorexia? Transtorno alimentar. Então, tem um desejo excessivo aí. A pessoa não tem controle sobre isso, tá certo? Um desejo excessivo de emagrecer. Olha como esse moço está bem magrinho na figura. Joga aí na tela, Cleitinho, por gentileza. Olha só, a gente percebe as costelas aparentes aí, tá vendo? Então, a pessoa não percebe, nem olhando no espelho, que ela tá muito magra. Ela se enxerga mais gordinha e acha que aquilo ali não é legal para ela. Então, a pessoa vai emagrecendo cada vez mais, tá certo? A anorexia, ela acontece em 10 mulheres para cada homem, tá? Então, as mulheres sofrem muito mais com a anorexia. E a pessoa vai definhando, ou seja, vai morrendo aos poucos pela falta de nutrientes, né? Costelas e ossos aparentes, como eu falei. Olha só na foto a moça aí, ó, com uma fita métrica, né? E aí, como eu disse a vocês, olha só, temos uma pessoa magrinha, bem magrinha, se olhando no espelho e se vendo gorda, não é? Então, causa ansiedade, né? Os sintomas dessa anorexia. Ansiedade extrema, atividade física exagerada, né? A pessoa faz muita atividade porque ela está sempre se vendo gordinha, mas na verdade ela está muito magra. Comentários depreciativos sobre si mesma, então fica dizendo que está feia, que está gorda, tá certo? Então, prestem atenção se isso acontece com alguém próximo a vocês, com você mesmo, porque é importante que você busque ajuda, auxílio de um profissional de saúde, tá certo, gente? Não é vergonha nenhuma, pelo contrário, é importante que a gente tenha essa consciência para poder se cuidar, tá certo? E depressão também, porque a pessoa malha tanto, né? Fica naquele desespero, não come e aí continua engordando, que na verdade só está na cabeça dela, mas na verdade ela está emagrecendo e indo na direção da morte, né? Porque é isso que acontece, tá certo? Nutrientes que não chegam até nossas células, infelizmente, o nosso corpo vai definhando até chegar à morte. Então, é uma coisa bem séria, tá bom? Então, tratamento para a anorexia. Medicamentos para tratar a ansiedade, acompanhamento psicológico, reintrodução lenta de alimentos, já que a pessoa não come direito, então ela passou muito tempo sem se alimentar, não pode de repente começar a comer desesperadamente, né? Então, lentamente a pessoa volta a se alimentar, né? Com todo um acompanhamento aí de profissionais da saúde que ajudam a montar, né, uma dieta adequada para essa condição, tá certo? E é isso, gente. Estamos acabando a aula de hoje. Falamos muito sobre obesidade e anorexia aqui, né? Para vocês todos terem a consciência do que acontece tanto de um lado quanto do outro, tá certo? Tenham cuidado, observe as pessoas que estão próximas de você. Se você também está percebendo alguma mudança no seu comportamento, preste atenção, porque isso é uma situação que você tem que dar
muita atenção a isso para não passar, né, não passar mal e não ficar sofrendo desses transtornos, tá certo? Então, obesidade e anorexia são sim transtornos alimentares, podem envolver fatores psicológicos, que é muito importante a gente prestar atenção nisso, e a incidência no Brasil, causas, sintomas e tratamento. Vimos tudo isso, tá certo? Então, espero que você procure seu professor da sua escola de origem, tire suas dúvidas. Nós aqui da IMAD também estamos sempre à disposição de vocês. Um beijo, até a próxima aula.